tarde, irmãos. Eu vou fazer mais esse vídeo e eu quero ver que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para todos nós. Através desse vídeo eu vou falar também sobre o Baal, né? Que eu já fiz um vídeo sobre o Baal, que está aí já, junto com os outros que eu já fiz. E que esse vídeo, espero que vai esclarecer muita coisa para todos nós, irmãos. Irmão, cada vez que eu leio as escrituras com o nome do nosso verdadeiro Altíssimo, Yahweh e Yahushua, ele tem me abrido a minha visão sobre cada vez mais a verdade. E quero que os irmãos também abram os olhos, que os irmãos enxergam essa verdadeira verdade, esse verdadeiro espírito que nós temos que buscar, irmãos. Irmãos, essa religião de hoje é uma grande farsa desses pastores, essas igrejas. Ontem até eu vi um vídeo do irmão Edinho falando ali sobre Terron, irmãos, que é um Deus que está dentro da nossa Bíblia. É um Deus falso, irmãos, que está dentro da nossa Bíblia. E aonde que essas igrejas, esses sistema religioso, ele atua nessas igrejas, nesses lugares. Esse Deus, Terron. Irmãos, ali onde diz Deus é Terron, onde diz Senhor é Terron. E Terron, ele é uma divindade que ele veio das trevas, irmãos. Ele veio das trevas, irmãos. Terron, ele é trevas. O que é Terron para nós hoje? A gente, em hebraico, Terron é abismo. É o abismo, é as trevas. Ele é o abismo, ele é as trevas, irmãos. E ele vem da profundidade. E é a morte, né, irmãos? Ali já diz, Terron é a morte. Irmãos, então, se Terron é a morte, ele é tudo isso. Aonde nós chamamos Deus, Senhor, nós estamos chamando Terron. Irmãos, nós não estamos chamando o verdadeiro, porque foi ocultado a verdade de dentro da nossa Bíblia. Ocultaram, e estamos aí chamando o Terron, todo mundo Terron. Terron é o dragão, irmãos. Também eu gravei outro vídeo do dragão, com a boca fechada, com as pessoas com a boca fechadas. É ele, irmão, é ele que está nessas denominações, nessas igrejas, com esses pastores, essas pessoas que caem nas igrejas. Ele é uma divindade do terror, ele é um demônio. E eu vou provar para vocês, dentro da Bíblia tem mais de 35 vezes o nome Terron, porque Terron, se vocês lerem, ali em Gênesis 11, 7, já diz também, Terron, o que quer dizer? É abismo, as trevas. Trevas é o Terron. Então, ele se encontra ali dentro na nossa Bíblia. E ele está agindo nessas igrejas, na maçonaria. Ele tá agindo em vários lugares, irmãos, na terra. É ele que está aqui na terra. E eu vou provar para vocês através das escrituras. E eu vou contar para vocês uma história, irmãos. Até tem uma parte irmãos, que o Messias, Yahushua, ele deu um sinal de Jonas, o Criador, deu para ele avisar aquele povo, ninivitas, que o Yahweh mandou ele, né, avisar aquele povo, ninivitas, que estava em perdição no pecado, como fluísse as multidões. E Yahushua, ele disse, né, esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão a de Jonas. Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas qual o sinal que Yahushua quis dar para nós? Jonas estava naquele barco, ele não quis ir para Nínive porque ele ficou com medo de ir.
né, irmãos? Ele dormiu dentro daquele barco e depois ele foi jogado dentro do mar. Aonde ele foi jogado? No abismo. Ele foi jogado à morte, o abismo, as trevas. Só que Yahweh salvou ele dentro de um peixe. Ele teve 3 dias e 3 noites lá dentro daquele peixe. E ele foi vomitado fora para a terra. Fora para a terra, vivo. Ele não morreu nas trevas, no abismo. O terror não conseguiu matar ele. Porque ele tinha que pregar a verdade para aquele povo. Ele tinha que pregar a verdade. E a verdade é essa verdade que eu estou falando para vocês. E a verdade que esses pastores não pregam para vocês. Entendeu? É esse sinal que a Yeshua disse. Vocês querem um sinal, perdição, né? Ali ele fala, né? Esta geração perversa pede-me um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Jonas esteve lá no abismo, mas ele saiu lá do abismo porque ele resolveu ir pregar a verdade para aquele povo. E aquela cidade foi salva por Yahushua e por nosso Pai, o Yahweh, porque teve misericórdia. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque se arrependeram, teve o arrependimento dos pecados, se arrependeram do abismo, se arrependeram, tiveram vontade de se arrepender e voltar e buscar o verdadeiro Pai, o Altíssimo Espírito do Pai, o Espírito do Filho. Se arrependeram, tiveram arrependimento naquela cidade de Nínive. Mas para isso, Jonas também se arrependeu e Jonas saiu do abismo, das trevas. Porque quando ele caiu dentro daquele mar, nas profundezas, é o abismo. E o abismo era o terror. Terror não queria a salvação deles. E hoje não é diferente, irmãos. Terror não quer a salvação nossa. Terror ele quer destruir com todos, porque ele não quer que o verdadeiro Salvador nosso, verdadeiro, venha salvar os seus filhos deste mundo pecaminoso, sabe? Ele não quer. Então ele quer levar todas essas pessoas que estão nessas igrejas religiosas perdidos. É Terron que age. Lá na Igreja Universal, Terron está lá. Terron está em todas essas igrejas, do R.R. Soares, da Igreja Universal, na maçonaria. Terron, ele está neste mundo e quer destruir todos. Mas o Yahweh e Yahushua vai vir para nos salvar, nos libertar, irmãos. Terron não vai conseguir. Assim como ele deu o sinal para Jonas, ele está dando hoje esse sinal para nós. Se arrependam, todos se arrependam. Se arrependam dos seus pecados e volte para mim, volte para ele, volta para o Espírito do Pai, do Yahushua, o verdadeiro Messias que vai vir buscar o seu povo, esse povo puro, santo, que ele vai vir buscar, irmãos. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, no estudo que eu fiz aqui agora, eu vou colocar para vocês ter esse arrependimento e todos sair desse sistema religioso e buscar o verdadeiro Yahweh e Yahushua em espírito e buscar e se arrependerem, porque sem arrependimento nós não poderemos ser salvos. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para nós poder ser salvos, irmãos. Eu fiz um estudo aqui sobre o Terron e vocês vão ver, tá, irmãos? Terron nas batalhas primevas que ocorreram antes da criação do universo. Existia 2 deuses, onipotentes e primordiais, e o reluzente era Yahweh, dono da província e da luz, que fez a terra, que fez o céu, e tudo nele fez. E Terron é o dono da província das trevas. Terron foi o pai das trevas. E ele criou 5 monstros abissais: Ben-Omote, Levitã, Tamnim e Enima. Terron se envolveu em um conflito cósmico na Terra. Então, irmãos,
Terron, ele é o Deus das trevas, da escuridão, entendeu, irmãos? E maior Terron, portanto, relaciona-se com a matéria-prima caótica, com a qual a divindade molda-se ao universo e subjaz ao mundo manifesto, assim como o lençol de água subterrânea sustenta o solo em que pisamos, tanto quando as fontes surgem do chão e o caos pode irromper em determinados momentos do plano do fenômeno. E já estabelecemos anteriormente a ligação entre o mar primordial e o dragão, naquele que habita essa serpente, de muitas cabeças que falam escritos, a irrupção do Terron, né, irmão, que é o dragão, que é o Terron. Ele sai do mar, né, Terron, das trevas, da mentira, do ódio, de tudo, do pecado, de tudo que é mentira, tudo que é errado, irmão. Por isso que o Yahushua fala lá que as pessoas queriam um sinal dele, e ele disse que o único sinal era o sinal de Jonas. Jonas foi para profundezas, foi para o abismo, não quis pregar, e ele foi para o abismo. Mas quando ele estava 3 dias, 3 noites dentro da baleia, ele se arrependeu, teve arrependimento e ele foi vomitado pela baleia na terra e voltou lá e pregou o arrependimento. É o arrependimento que nós temos que pregar, nós temos que pedir perdão, nós se arrepender dos nossos pecados, irmãos. E Yahushua, quando ele veio e foi para a cruz, para o madeiro, né? Quando foi apedrejado no madeiro, ele venceu a morte, ele venceu o Terron. É o único que venceu o Terron aqui na terra, para a morte. É a morte que ele venceu. Ele foi até lá no abismo e buscou a chave. Ele está com a nossa chave da nossa ressurreição, porque ele conseguiu vencer a morte, né? Conseguiu vencer o Terron. Então, irmãos, é só o Yahushua que é a nossa salvação. O único nome que vai nos salvar, nos libertar, é Yahushua, o Filho que veio para vencer a morte, porque Terron é a morte, Terron é o abismo, a profundidade, que é onde que é as trevas, o joio. É para lá que as pessoas vão, essas igrejas estão levando todas essas pessoas para o fundo do abismo, e Terron quer destruir esse dragão que está na terra, em todas essas religiões, porque ele está aqui nessa terra. Só os que estarão no Yahushua, no verdadeiro Espírito do Pai, que vai se salvar. O arrependimento de Jonas. Entenderam, irmãos? Vocês têm que se arrepender e sair desse sistema religioso. Nós somos o templo dele, nós temos que ser templos dele puros. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, irmãos, e seguir a Yahushua e não Terron, porque Terron ele quer destruir, ele quer levar todo mundo para as profundezas, lá onde ele mora, as profundezas que é a morte, o inferno que eles dizem é a morte. Entendeu, irmãos? Nós não podemos ouvir a Terron, nós temos que ouvir o Yahushua. E esses pastores dessas igrejas, eles pregam, é onde que o Terron está. Edir Macedo, ele prega Terron, todas essas igrejas pregam Terron, que é as trevas, irmãos. Eles não pregam o arrependimento, que o arrependimento é nós se arrepender e aceitar o verdadeiro evangelho de Yahushua, o verdadeiro que o Filho veio buscar e venceu a morte por nós. Ele venceu, ele foi lá no abismo e buscou a chave dessa morte que ele teve por nós, irmãos. É esse sinal que ele falou de Jonas, que era para nós entender esse sinal, que é o nosso arrependimento dos nossos pecados e sair desse sistema, porque ele não fez templo aqui na terra. Nós somos o templo dele.
Ele é o único pastor, ele é o único nosso mestre, o único verdadeiro, que venceu o terror e venceu a morte. E nós todos também temos que vencer o terror, nós temos que vencer as trevas, buscar a verdade, irmãos. A pura verdade está no conserto e se arrepender dos pecados, irmãos. Irmãos, é muito sério, irmãos, muito sério. É muito mesmo, muito triste, porque vai ter muitas pessoas que vai se perder, irmãos. Tem muitas pessoas que vai se perder, não vai acreditar que terror tá aí. Sabe, depois que eu vi o irmão Edinho falar sobre terror, que eu entendi o que era o terror. E o que tem de 2 significados distintos nos oceanos e as águas subterrâneas. Ele é mais conhecido e aí em referência ao dilúvio de Noé. Gênesis 7, versículo 11, onde fala as águas que irromperam como fontes do grande abismo, águas subterrâneas que inundaram a terra. O grande abismo são associados com o início do dilúvio global. No ano 600 da vida de Noé, no segundo e aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Irmãos, aí que foi a origem do universo. A origem do universo, segundo algumas teorias, houve um tempo em que o universo estava dividido em 2 províncias. O reino dos causos, do caos, representando por Terron, é o domínio da lei representado por nosso Yahweh, determinado. Momento que Yahweh. Irmão, é isso, irmão. É isso que eu entendi. Que nós temos que realmente Terron, portanto, se relacionar com a matéria-prima caótica e com a qual a divindade molda seu universo, subjaz ao mundo manifesto, assim como o lençol de água subterrânea sustenta o solo em que pisamos, e tanto quanto as fontes surgem do chão, o caos, pois irromperam determinados momentos do plano do fenômeno. Já estabelecemos anteriormente a ligação entre o mar primordial e o dragão, que ele habita nessa serpente. Tem muitas cabeças que falam nos escritos. A irrupção de Terron. Está bem explicado, irmãos. Aqui, agora eu entendo, irmãos. Jonas advertiu, sabe? Advertiu uma iminente catástrofe dos habitantes de Nínive, em Isaías 4, versículo 42, 43, versículo 1, que fala ali, irmãos. Então, irmãos, vamos orar muito, vamos buscar pela verdade, irmãos. Está vindo tudo à tona, irmãos. Nós não podemos mais estar nesses templos, nessas igrejas. E nós temos que cuidar quando nós lemos a Escritura, para nós botar os nomes certos, irmãos, fazer a coisa certa perante o Pai e o Filho, o Espírito dele, e nos arrepender, o arrependimento, a pregação do arrependimento, irmãos. Todos têm que se arrepender dos seus pecados e sair desse sistema religioso e aceitar a verdade, irmãos. A verdade do nosso Pai Celestial, um único verdadeiro Pai, que deu seu Filho para morrer por nós, para vencer a morte por nós. Ele venceu o Terron, mas hoje o Terron está aqui na terra ainda, tentando levar todos para o abismo dele, todos na mentira, na ganância, nessas destruições. O que está acontecendo hoje, irmãos, na terra, a política, o Terron está na política, porque tudo que está aqui na terra, o nosso verdadeiro Messias não está, é Terron que está habitando, é Terron. Esse governo é de Terron que está aí, irmãos. Nós temos que orar muito e buscar
buscar a verdade, as trevas, está aí o abismo, e nós temos que nos arrepender de tudo isso, irmãos. O arrependimento é o que vale em tudo, nós pedir perdão para o nosso Pai e aceitar a verdade dele, o verdadeiro nome, Yahushua, esses verdadeiros nomes, que é o nosso Pai, o Espírito, mas não adianta nós só conhecer o nome, nós temos que nos arrepender, pedir perdão e mudar, irmão, nós temos que mudar, nós temos que ser templos dele, únicos templos, e levar ao evangelho dele, o último evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que tem que ser pregado na terra, irmãos. E eu peço ajuda para todos vocês, me ajudarem, irmãos. Me ajude, compartilhe os meus vídeos. Esse vídeo compartilha, curte esses vídeos, sabe? Para nós levar para o mundo inteiro, para as pessoas acordarem. Que Terron está aí, querendo levar as pessoas para o fundo do abismo. É isso, irmãos, esse vídeo é esse. Eu tenho depois o segundo que eu estou fazendo, ele vai ficar muito grande, que é de Terron, ainda mais histórias dele, que está dentro da Bíblia, não é, sabe, eu fiquei, quando o irmão Edinho ficou falando de Terron, eu disse, da onde que tiraram isso? E eu fui para as escrituras, irmãos. Tem 35 vezes eu vi a palavra ali de Terron ali dentro. Porque Terron em hebraico é abismo. Onde fala abismo, abismo. É o Terron que está agindo, porque eles estão lá nesse abismo. Então muitos demônios lá. Só filhos dele, tem 5 filhos, e são demônios, desses demônios de destruir a terra, de fazer o mal, irmãos. Eles estão destruindo, e nós temos que buscar a verdade e se arrepender de todos os nossos pecados, porque se nós estiver junto com o nosso Pai maior, o único verdadeiro Deus que fez a terra, fez o céu, ele vai nos livrar de toda irmão, essa escuridão, as trevas, irmãos. Nós temos que sair das trevas, da escuridão, do abismo. E fazer que nem Jonas. Jonas conseguiu, através do arrependimento. O arrependimento é o sinal. Todos se arrependerem e fazer a coisa certa na terra. É o arrependimento que o Yahushua pede aos seus filhos, a todos da terra. E que nós amamos um ao outro e sejamos irmãos. E que fizemos a obra dele, que é ajudar o órfão, a viúvas necessitados. E não esse sistema religioso aí, irmãos, que é uma mentira e engano do Terron. É isso, irmãos. Espero que vocês gostem do vídeo, curtem aí e compartilhem, irmãos. Compartilhem, porque isso aí é muito sério. Eu não estou falando isso da minha boca, e sim da escritura. Eu botei ali página, quem quiser deixar meu telefone, quem quiser me ligar para saber mais coisas e eu mostrar para vocês na Bíblia que o Terron está dentro da Bíblia mesmo. E não é só dentro da Bíblia, ele está em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar, o dragão está em todos os lugares. Sabe, irmãos, que eu estava escutando o rádio, meu marido escuta na Gaúcha, e o rapaz que fala ali na rádio, ele começou o dragão, e daí que eu comecei a pesquisar. Porque eu vi o irmão Edinho falar do Terron, e eu comecei a pesquisar, mas que dragão esse homem está falando? Ele está falando de Terron, só que as pessoas não sabem, porque Terron está impregnado em toda a terra, em todas as coisas ele está impregnado, porque ele quer levar todo mundo à destruição. Irmãos, ele está impregnado em tudo que é lugar. Dentro do aeroporto, lá o irmão Edinho foi lá, eu vi ele filmando, tem um dragão enorme em posição lá no aeroporto. Eles mostram o dragão, só que as pessoas não sabem o que é o dragão. É o Terron, é esse dragão que vai sair do mar, é o dragão que eu vi, irmãos, que quer fazer a destruição da terra, que é as trevas, levar todo mundo para as trevas. É isso, irmãos. Então eu vou até amanhã falando com vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês ficam na paz. Eu vou orar muito, estou orando e peço que vocês orem por mim também, irmãos. Estou passando por perseguições do próprio, né? Olha, irmão, foi um sufoco para gravar esse vídeo. Foi um sufoco. Eu gravei 4 vídeos e sumiu do meu celular. Todos sumiram do meu celular. Do nada, teve uma hora que meu celular ficou todo preto e sumiu tudo. E eu não enxergava mais nada, mas eu orei e pedi força
pro Yahweh e a Yahushua está comigo, porque nós estamos com ele, e ele mesmo disse que nós teria que abrir nossa boca e pregar o evangelho verdadeiro. E quem, né, vai ouvir, vai entender a mensagem de hoje, tá, irmãos? Fiquem na paz. Eu gosto muito de vocês. Se eu tô aí, ó, fazendo isso, irmãos, eu não tenho canal, que nem eu sempre falo, faço no canal do irmão Quirino, porque eu vejo que ele é um homem também sério, ele é um homem que prega a verdade, ele é um remanescente, e eu gosto muito dele, então é isso que eu digo para vocês, que vocês curtem e compartilhem todos esses vídeos, para nós levar a verdade ao mundo inteiro, tá, irmãos? Um abração para todos.